Primeira Reis, capítulo de número 19. Enquanto vocês abrem, eu quero lembrar vocês do retiro, que não é um retiro de jovens, é o retiro da igreja, e as inscrições estão sendo feitas com a Marcília e a Cristina. Pode ser feita durante a semana, então pode fazer com a Marcília aqui hoje também. Depois do culto, tem cantina aqui do lado, vá lá prestigiar os lanches lá, que as irmãs preparam com muito carinho para todos nós, amém? Lembramos também que amanhã tem culto para casais, o culto da família, e você é nosso convidado especial. Traga mais um visitante junto com você, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como também matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou a tocar pela segunda vez e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido será o caminho. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, tome o lugar de seu assento aí. Nós vamos falar nessa noite a respeito de Elias, um profeta, um homem conhecido nas Escrituras Sagradas, comparado a Jesus Cristo, mas eu quero falar nessa noite em especial sobre aquilo que Deus tem chamado você a fazer, assim como na semana passada nós falamos da unidade, do poder de Deus em nos colocar juntos no mesmo propósito e caminharmos junto como irmãos. Nesta noite nós queremos falar sobre a outra grande chamada de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ser um, e é um dever, mas Deus também quer que nós estejamos envolvidos em um propósito e que nós não olhemos para trás. A palavra de Deus vai falar que aquele que pôs a mão no arado e olha para trás não é apto à obra do Senhor. Então eu quero falar nessa noite sobre essa ótica, e eu quero dizer para você o seguinte: desistir não é uma opção. Na obra de Deus, essa palavra tem que estar sempre no meu coração. Desistir não é uma opção. Então eu quero convidar você a repetir comigo: desistir não é uma opção. Na obra do Senhor, nós temos que entender que a desistência, ela nos reprova com Deus. Nós podemos até mudar algumas coisas na nossa vida no sentido de caminhar, mas desistir jamais, amém? Então nós vamos contextualizar esses versículos que nós lemos aqui, para que a gente possa tirar alguns ensinamentos da parte de Deus para a nossa vida, amém? Glória a Deus. O texto vai mostrar que Elias, ele está diante de uma mulher que está ameaçando ele de morte. Esse é o texto que nós lemos aqui, e ele fica desesperado com essa situação, e por ele ficar desesperado, ele sai caminho ao deserto, caminha por um dia, deixa ali alguém que era o líder em treinamento dele, por assim dizer, ou a pessoa que caminhava com ele, e depois ele vai caminhar por um bom período no deserto, por 40 dias, até chegar em uma caverna. Esse é o texto que nós lemos aqui, mas vamos buscar um pouco mais atrás nos versículos anteriores, para a gente compreender o que está acontecendo. Elias, ele aparece na história aqui no livro de Reis,
sem uma genealogia ou sem uma família de importância diante da sociedade. Ele vai aparecer diante de uma nação e ele vai profetizar contra aquela nação, e ele vai fazer algo aparentemente absurdo. Ele vai chegar diante de uma cidade e ele vai dizer o seguinte: a primeira vez que Elias aparece, ele vai dizer o seguinte: segundo a minha palavra, a partir de hoje não chove mais nesta cidade ou neste país, por assim dizer, porque ali ele estava falando com uma nação e o rei que governava aquilo lá, aquele local. Ele diz que segundo a palavra dele, naquele lugar não choveria mais. Por que que um homem comum como eu e você, e a Bíblia vai falar isso na carta de Paulo aos Hebreus, que sujeito às mesmas dores que nós estamos sujeitos, sujeito às mesmas paixões que nós estamos sujeitos, ele teve a coragem, a ousadia de profetizar segundo a palavra dele. Isso me faz entender duas coisas: que eu posso fazer o mesmo que Elias fez, amém? Isso me faz entender assim, mas também me faz eu voltar para lá e tentar compreender qual que era a fé desse homem, o que movia ele a falar segundo a palavra de Deus. E aí nós vamos estudar a Bíblia, lá no livro de Deuteronômio e também Levítico, o livro do Levítico, ele vai falar do Levirático, ou as leis que Deus deu a Moisés, e uma das leis que estava lá diz o seguinte: se o povo prevaricar ou se inclinar a adorar outros deuses, o Senhor cerraria os céus e faria com que a chuva não caísse sobre a terra. Ponto. Fica fácil da gente entender qual seria então a ousadia desse homem chegar em um lugar e observar que aquela nação, aquele povo estava adorando deuses estranhos. Eles adoravam o deus Baal, o deus que eles entendiam como Senhor, tinham feito sinagogas, tinham feito lá locais para adorar esse Deus, eles faziam sacrifícios a esses deuses, eles faziam ofertas a esse Deus, e ele chega nessa nação e ele fala: a partir deste momento, segundo a minha palavra, não chove mais nesse lugar. Ele queria mostrar que o poder de Deus se manifestaria ali, e para que esse povo se desviasse de fazer o que era mal. Esse foi o primeiro momento que ele aparece, e aqui eu tenho um ensinamento na minha vida. Se você falar a palavra de Deus, quem se compromete para fazer com que ela se cumpra é Deus. Então não fique se apegando naquilo que você pensa, naquilo que você acha. Use a palavra de Deus na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, diante do seu trabalho, e comece a profetizar bênção sobre ele. Algumas pessoas não entendem como que o milagre acontece, assim como aconteceu com Elias, mas aonde a palavra de Deus está sendo falada, o poder de Deus está sendo movido naquele lugar. Por isso que os milagres vão acontecer, e Elias fez isso. Então ele usou a palavra de Deus, só que ele estava usando aqui um contexto de que ele não estava falando como no nome do Senhor, como nós usamos hoje. Ele estava usando a autoridade do verbo, a palavra viva, como Jesus mesmo se intitulava: eu sou o verbo, eu falo das coisas do meu Pai. Elias, ele estava falando da mesma forma. Como nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma autoridade. Jesus nos deu essa autoridade, e nós temos que usar essa autoridade. E quando nós temos essa autoridade, desistir não é uma opção. Eu estou revestido de autoridade para delegar sobre autoridades constituídas aqui na terra, para ligar ou desligar. Se é do mal, nós desligamos, e se é de Deus ou da parte do bem, nós ligamos no céu e declaramos bênção. Amém? Então Elias profetiza para que parasse de chover. Nesse contexto que ele ora para parar de chover, passa o tempo, e agora ele vai confrontar os profetas. 450 profetas que estão em um determinado lugar, os profetas de Jezebel e de Acabe, e ele desafia esses profetas: vocês são muito e eu estou sozinho, mas se o Deus que você serve, se Baal é Senhor, como ele falou, façam um altar, coloquem um cordeiro, e esse Deus de vocês, se ele é Deus de verdade, ele vai se manifestar com fogo e vai consumir esse holocausto, esse sacrifício. Agora, se não for, então o meu Deus virá e consumirá esse sacrifício como oferta viva. É assim que ele vai confrontar os profetas de Baal.
E então ele manda os profetas orarem primeiro, e os profetas vão ficar de manhã até o meio-dia. Eu não sei se eles oravam, eu não sei se eles cantavam, eu sei que eles ficaram muito tempo, de 6 horas da manhã até as 12 horas, orando, rezando, cantando. Eu não sei o que eles faziam. Em algumas afirmações de estudos que a gente faz, se diz que esses profetas ou esses sacerdotes de Baal, eles eram tão religiosos que eles se retalhavam todo com algum tipo de instrumento para que o Deus pudesse então descer naquele lugar e fazer o que eles queriam. Mas o fato é que esse Deus não respondeu, não pôde responder com fogo, porque se ele tivesse alguma autoridade, esse Deus menor, ele estava sujeito ao Deus maior, ao Deus dos céus e da terra, amém? O nosso Senhor. E Deus então não permitiu que esse Deus se manifestasse, e por volta de meio-dia, esse homem, esse profeta vai desafiar eles, dizendo: agora acabou, agora eu vou falar com meu Deus. E ele então manda colocar mais água sobre o sacrifício, para ficar mais difícil de pegar fogo na lenha. Ele manda fazer um rego em volta, manda encher de água, se afasta, e a Bíblia vai falar que ele vai reparar o altar. A Bíblia diz que ele vai restaurar o altar, ou seja, ele vai atrair a presença de Deus para aquela nação, porque Deus havia virado as costas para aquela nação, já que eles eram idólatras, e ele então vira a mesa, no sentido literal da palavra, dizendo: agora Deus, acabou a idolatria, porque eu vou atrair a sua atenção para esse lugar. Ele restaura o altar, e ele faz uma oração com menos de 1 minuto. Ele vai falar: se o Senhor é Deus, que o Senhor manifeste com fogo e consuma este sacrifício. Imediatamente, segundo as Escrituras Sagradas, um pouquinho mais para trás, você pode ler em casa, a Bíblia fala que veio um fogo do céu, consumiu o holocausto que estava na fogueira, que estava na lenha, e queimou toda a fogueira e lambeu toda a água que estava em volta do altar. Acontecendo isso, a multidão que estava em volta falou assim: só o Senhor é Deus, ou seja, só Yahvé é Deus. E por isso acontecer, Elias ficou com muita autoridade no meio de tudo aquilo, e ele manda que todas as pessoas matem esses sacerdotes e esses profetas de Baal. Então naquele dia morreu 450 profetas ou sacerdotes de Jezebel e Acabe. Eles foram todos sacrificados ali, porque na verdade eles estavam enganando a nação, falando que o Deus deles era Deus, mas de verdade não era. E então Acabe sai deste contexto, dessa história de que os profetas morrem a cavalo. Um rei, eu acredito que tinha um cavalo bom, se fosse nos nossos dias ele estava num conversível, um carro potente, né? Se a gente fosse falar no meio do jovem, um Camaro, né? Mas o fato é que ele saía e vai ali agora direto para o seu local de morada e vai falar para a esposa o que acontecera. Jezebel não estava no local. Então ele desce com seu cavalo, deveria ser um cavalo muito ágil, e o fato é que quando ele chega para falar para sua esposa, Elias já chega junto com ele. Elias já chega perto da porta do castelo, porque Elias, dentro do seu coração, ele acredita que agora essa rainha com esse rei iria mudar todas as coisas, ia declarar para a nação que o povo agora deveria servir Yahvé, o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que naquela época não era conhecido assim, era Iá, o Deus Yahvé. Mas o fato é que enquanto Elias está na porta esperando algo acontecer, uma manifestação, Jezebel ouve o relato de Acabe, de que os profetas de Baal estavam mortos, e aquela mulher se enche de ira, ela fica muito brava, e ela fala o seguinte: manda lá fora avisar, manda um mensageiro avisar para esse tal de Elias, que ainda amanhã, por essa hora, ele estará morto. Ela, em vez de tentar consertar alguma coisa, de se aproximar de Deus, ela vai se afastar mais. E aí ela fala que vai matar esse sacerdote, esse Elias. E ele, ouvindo essa notícia, sabendo da história de Jezebel, que ela era uma mulher má, que ela já tinha matado muitas pessoas na sua trajetória para chegar ao reinado, ele então se encontra no desespero, e aí começa o relato da nossa história. Então nós contextualizamos
a história ela está dentro de um contexto de sem chuva, porque ele orou, e nós estamos nesse período de 3 anos e meio sem chuva. Nós estamos num período que houve uma morte de todos os sacerdotes de Baal, e agora ele ouve falar que vai morrer. Então, no meio de tudo isso, ele pensa que só ele é o corajoso da história. No meio de tudo isso, ele fala assim: só eu que estou lutando contra esse povo tudo, eu acho que eu vou fugir. E aí ele pega e caminha por um dia. O primeiro texto vai falar que ele caminhou por um dia e achou um local para se assentar, uma árvore de zimbro. Essa árvore de zimbro, ela dá no deserto, e deserto é um lugar muito hostil para a vegetação. Então, em alguns lugares que tem uma possibilidade de se dar essa árvore, ela nasce, e ela é uma árvore baixa, ela não é uma árvore de grande altura, mas ela produz algumas folhas, e como o sol é muito forte, cai essas folhas e fica ali embaixo uma folhagemzinha mais seca, mas ela permanece sempre com uma folhagem. E ele viu aquele local e ele falou assim: é um lugar que dá para me descansar, porque vai ter sombra e um lugar para me deitar. E ali ele vai deitar e ele vai fazer a sua primeira oração. Ele vai dizer o seguinte: ele diz o seguinte, versículo 5, não, versículo 4, e ele disse, debaixo da árvore de zimbro, pediu em seu ânimo: já me basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Eu não sei quanto a você, mas algumas vezes na nossa vida nós sentimos o desejo de morrer. Algumas vezes nós nos sentimos tão frustrados diante de circunstância, diante de dificuldade, que bate no nosso coração essa incerteza se Deus está nesse negócio, e algumas vezes nós pensamos em morrer. Tem pessoas que pensam em morrer porque talvez a namorada abandonou, ou o namorado. Tem pessoas que talvez passam por um problema mais grave, talvez é uma separação, e essa sensação de morte, ela começa a entrar dentro de nós. Aqui nós temos um homem que conhece a palavra de Deus, um profeta, um homem que tem intimidade com Deus, e que está falando com Deus: Deus, chega, cansei, não aguento mais, eu prefiro a morte. Quando nós olhamos para a nossa geração, quando nós olhamos para os dias de hoje, e vemos que o maior mal do nosso século é a depressão, é o mal que muitas pessoas estão passando por causa de tantos compromissos e tantas coisas que as pessoas assumem, e depois percebe que isso é em vão, porque nós estamos correndo como que atrás do vento, e por causa dessa correria do dia a dia, muitas pessoas estão vivendo por base de ansiolíticos ou outros medicamentos, tentando fugir de uma depressão, ou mesmo de um sentimento, de um desejo de morte. Só que, assim como Elias estava vivendo isso, vivendo esse desejo de morte, essa não é a opção para nós que cremos em Jesus Cristo. Essa não deve de ser uma opção para nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A morte para nós é somente um estágio, passageiro e momentâneo. É o piscar de olhos para que a gente feche aqui na terra e abre diante de Deus. Então, quando nós estamos aqui na terra, ainda que venham as incertezas, o medo, assim como Elias está vivendo agora, passando por essa dificuldade, um sentimento de morte, nós temos que buscar algo para fugir desse sentimento de depressão, um tipo de sentimento que traz uma amargura muito grande dentro do peito, uma vontade de chorar, mas quanto mais você chora, maior é a dor que está dentro de você. Quem vive a depressão sabe do que eu estou falando, e não consegue encontrar esperança em vida. Parece que as coisas perdem o sentido, as flores não têm mais cor, o dia fica feio, as pessoas ficam feias, a pessoa não sente o desejo de se arrumar. Na verdade, ela perde a esperança, a vida vai se acabando. É esse o estado deste homem agora, e talvez seja esse o seu estado. Talvez você está passando por isso. Pastor, eu já tentei de todas as formas fugir desse problema, fugir dessa depressão, eu não sei por que ela vem.
e eu não sei por que ela está aguentando ou ficando aqui dentro de mim, sendo que eu busco a palavra, eu sou uma serva de Deus. A Bíblia vai nos orientar que a depressão, os médicos, a medicina vai falar que a depressão, ela é um estado, e ela não é uma doença. Então ela é um estado de espírito. Se ela é um estado de espírito, ela tem que ser vencida no espírito. Então nós temos que saber vencer essa enfermidade. Como? Como que nós vamos vencer isso? Tomando medicamento, tá, nós devemos procurar os médicos e eles vão nos socorrer, trazendo ali uma dose exata do medicamento, mas o medicamento vai tratar o corpo. Mas só que muitas das vezes a depressão, ela está ligada à alma, ao nosso sentimento, aos nossos pensamentos e muito mais ao nosso coração, às nossas vontades, porque muitas vezes é uma frustração que está dentro de você, por não conseguir fazer algo, ou talvez por não superar um problema, uma morte, uma pessoa que te abandonou, uma desavença com alguém. E então nós temos que tentar encarar esse problema de frente e tratar ele. E só tem uma forma de tratar o problema. Aqui nós vamos ver, quando Elias está nesse lugar, que ele vai conseguir iniciar esse processo de cura. Ainda que ele vai fugir mais, mas ele vai fazer duas coisas que são importantes. A Bíblia vai falar que o anjo tocou ele e disse para ele comer. E aí ele tinha um pão que foi queimado na brasa e uma botija com água. Todos esses dois elementos são importantes na nossa vida para a gente vencer essa enfermidade. O pão, na Bíblia, significa a palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus você vai conseguir sair dessa situação de depressão, de amargura ou de ansiedade, porque a palavra, ela vai trazer a vida para a sua alma e para o seu coração, e certamente vai trazer esperança. Então o pão é o alimento, é a palavra que vai satisfazer a sua alma. E a água, que no caso ele tomou para matar a sede, também na Bíblia significa a própria palavra que vai limpar, que vai tirar tudo aquilo que não servia de bênção na sua vida. A água, ela tem o poder de limpar, de tirar a sujeira, e também é importante na sua vida. Quando você lê a palavra de Deus, ela é o alimento, ela é o pão vivo que desceu do céu, mas ela é também a água que vai limpar você de toda a sujeira, de todo o problema, de todas as mazelas do passado. E quando você faz isso, quando você reconhece que esta é a melhor forma, a Bíblia fala que os seus pecados são lançados no mar, e dali Deus não se lembrará mais dele, está escrito lá no livro dos profetas. Então todos os pecados estão apagados e ninguém pode te culpar de mais nada. Você começa a ficar livre daquilo que te prendia nessa grande depressão, e você vai vencer essa batalha em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E então esse homem, ele come o pão, e a Bíblia vai falar que uma pessoa, quando está nesse tipo de problema, é pior mesmo, né? Comeu e bebeu, e o que ele fez? Foi dormir. Quantas vezes a gente vê as pessoas que estão com esse tipo de situação, elas correm para o quarto, fecha a cortina, fecha a porta, apaga a luz e fala: eu não quero ouvir barulho nenhum, eu não quero ver a luz do dia. É essa a situação de uma pessoa que está nesse tipo de enfermidade. E ele deitou e quis dormir de novo, mas Deus tocou nele pela segunda vez e disse: levanta e caminha. E agora então ele vai obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes a vontade de te deixar num quarto, de te deixar em um lugar, de fazer você fugir do chamado, vai vir no seu coração, sim. Mas eu quero te dizer que Deus manda te levantar e dizer: ser forte, ser corajoso, não desista, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Então não permita-se isolar. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo: levanta e anda, porque o caminho é longo. E aí então ele vai ouvir pela segunda vez esse anjo, e ele vai caminhar por um dia, para ali, deixa o seu colega, e ele vai caminhar por mais 40 dias rumo ao deserto. Só que ele vai caminhar porque ele quer chegar no Monte Horebe, ele quer chegar no local
onde ele pudesse falar com Deus mais próximo, ainda que Deus estivesse com ele. Ele caminha 40 dias fugindo. Quanto mais ele embrenha para dentro do deserto, quanto mais ele vai para dentro do deserto, mais ele vai se isolar da sociedade, mais ele vai se isolar das pessoas, e é esse o propósito que ele tem no coração. Elias, ele está fugindo. E quantas vezes nós, servos de Deus, que estamos totalmente envolvidos, queremos fazer isso? Fugimos das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, abrimos mão de tantas coisas, porque nós estamos frustrados com o que nós estamos fazendo, achamos que não estamos vendo os frutos e queremos ir para um lugar, para uma caverna. A Bíblia fala que, no final desses 40 dias, ele acha uma caverna e ele entra dentro dessa caverna. Quero dizer para você, meu querido, caverna não é lugar do cristão. Caverna não é um lugar para você ficar. Assim como esse homem tentou ir para aquele local, a Bíblia vai falar que ele, quando chegou ali, ele vai buscar, de alguma forma, uma experiência com Deus. Ele vai, naquele momento ali, tentar falar com Deus alguma coisa, e ele vai observar alguns movimentos naquele lugar. A Bíblia fala que vem primeiro um vento muito forte, que começa a mover aquele local, e até as pedras começam a se mover. E ele fala, é Deus que está se movendo e eu quero falar com Ele. Mas quando ele passa a observar, não era Deus. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus e queremos falar com Deus que move de forma sobrenatural, que faz barulhos, que move no nosso meio, mas muitos desses movimentos não é Deus fazendo, não é Deus falando, e nós nos perdemos. Logo após isso, vem um grande terremoto e começa a balançar, as pedras que a hora estavam voando, agora começa a cair num grande terremoto, as fendas começam a se abrir, e ele de novo vai pensar assim, é Deus que está falando, é Deus que está movendo nesse lugar, está acontecendo um rebuliço, mas também naquele grande barulho de terremoto, não é Deus que está falando. E logo após vai vir um grande fogo, que vai começar a queimar, a consumir todas as coisas em volta, e ele vai pensar a mesma coisa, é Deus que está nesse fogo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, existem alguns movimentos que acontecem, que não são da parte de Deus, até parece, até se encaixa dentro dos elementos simbólicos que Deus usa, mas nem tudo isso é de Deus. E ele então observa que acaba tudo aquilo, aquele vento forte, aquele terremoto e aquele fogo, e começa agora a ter uma grande brisa suave, e nesse lugar de calmaria vai vir uma voz bem tranquila dizendo, o que você está fazendo nesse lugar? É claro que não está escrito dessa forma, mas eu quero contextualizar para você entender. Deus tinha um chamado para esse homem, para que ele pudesse ser o profeta de uma nação, e que ele pudesse ungir reis, e que ele pudesse fazer sucessores no seu ministério. E o que Deus colocou no coração dele deveria se cumprir. Quando ele vai fugir, seja o primeiro dia ou seja os 40 dias, e ele está ali naquele local, ele está fora do centro da vontade de Deus. E então Deus agora, numa voz suave, vai dizer para ele o seguinte, o que você faz neste lugar? É logo para frente aqui, no capítulo de número 19, Deus vai falar com ele, o que você está fazendo neste lugar? Ou seja, vá para outro lugar, para esse versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, versículo 12 vai falar do terremoto e do fogo, versículo 13 vai falar, e sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto, aqui vai falar da voz de Deus, no versículo 13 do capítulo 19, e ouvindo uma voz suave, envolveu o seu rosto em uma capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e veio a ele a voz do Senhor, que dizia, o que fazes aqui? Ele houvera desafiado tantas pessoas, matado pessoas em nome de Jesus, em nome do Deus Yahvé, e agora ele está em uma caverna, e Deus pergunta para ele,
o que você está fazendo aqui? Ou seja, traduzindo, eu não te mandei você vir para cá. Eu não te mandei você ficar em casa. Eu não te mandei você ir para outro lugar. O que você está fazendo aqui? Sabe, nós, e aí eu vou falar no nosso ministério, o ministério em que nós estamos, está acontecendo o fogo, está acontecendo o vento, está acontecendo o terremoto. E muitas pessoas estão indo para a caverna. Muitas pessoas estão indo para os lugares em que Deus não colocou essas pessoas. Oro a Deus e peço a Deus que Deus fale no coração de cada um o que Deus falou para Elias. O que você está fazendo aqui? Porque eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma missão na sua vida. Eu te ungi, eu te chamei, eu te capacitei para fazer uma obra. E desistir não é uma opção. Repita comigo: desistir não é uma opção. Então Deus vai falar para Elias o seguinte: levanta e vai para o sul. Na verdade, talvez eu inverta aqui as ordens, mas as ordens dos fatores não alteram o produto, né? O fato é que se ele estava no norte, ele foi para o sul, e Deus fala assim: volta para o norte, porque eu te quero lá. Então Deus está dizendo que ele estava fora do centro da sua vontade. Na Bíblia nós vamos ver alguns outros exemplos de pessoas ou homens de Deus que fugiram do centro da vontade de Deus. O mais conhecido deles é Jonas, né? Jonas é fácil da gente identificar. Deus fala muito claro com ele, é um livro pequeno, bom de se ler. Deus fala com Jonas o seguinte: vá na cidade de Tarse, fala para aquele povo se arrepender, porque se eles não se arrependerem, eu vou destruir toda aquela nação, toda aquela cidade. A cidade é a cidade de Nínive, né? Eu falei Tarse, perdão, eu errei. Cidade de Nínive. Então Deus fala com Jonas, e Jonas percebe que a cidade de Nínive é uma cidade muito perigosa. Os homens daquela cidade são maldosos, eles matam pessoas, mas não matam somente para ver morrer. Eles fazem a pessoa sofrer, eles começam a fazer a pessoa sofrer de todas as maneiras. Segundo um estudo que nós ouvimos e fizemos, eles vão cortando membros das pessoas até a pessoa definhar. Primeiro corta dedo, corta nariz, orelha, para a pessoa sofrer. Por isso que Jonas vai querer fugir. Jonas não vai querer chegar nesse lugar, porque ele sabe que os homens daquela cidade de Nínive são homens cruéis, são homens maus. Então ele pega o seu dinheiro, o dinheiro que ele tinha no bolso, talvez o seu sua poupança, e ele compra uma passagem de navio e ele vai no sentido contrário daquilo que Deus fala para ele, que era a cidade de Nínive. Eu quero dizer para você uma coisa: quando você sai do centro da vontade de Deus, você tem que pagar a sua passagem. Você não vai fazer as coisas fora do centro da vontade de Deus com Deus te abençoando. Muitas vezes nós saímos do centro da vontade de Deus e começamos a pagar caro por isso. Foi o caso de Jonas. Ele gastou o seu dinheiro comprando a passagem, e quando ele está no meio do mar, levanta-se uma grande tempestade, e os homens dali percebem que existe alguma coisa errada dentro do navio. Eles já tinham jogado bastante alimento fora para ver se esvaziava o barco e o navio não afundasse, mas o fato é que não conseguia resolver o problema. Então o comandante procura dentro daquela embarcação quem estava com pecados ou quem estava com problemas, porque o Deus que se levantou contra o mar com certeza estava tentando destruir alguém dentro daquele local. Jonas percebe que é com ele e manda que lançassem ele no mar ou nas águas. Quando eles lançam ele no mar ou nas águas, aparentemente era morte, mas quem tem um chamado, Deus não desiste, Deus não abandona. A Bíblia fala que Deus mandou que um peixe grande viesse, pegasse aquele homem e lançasse ele na beira-mar, para que ele chegasse na cidade de Nínive e que profetizasse em favor daquela cidade. Olha só, ele volta para o centro da vontade, ou seja, ele cai no mar. Quando ele volta para o centro da vontade, que ele ora a Deus pedindo perdão dos seus pecados e que ele iria fazer a vontade de Deus, um peixe vai levar ele. Quando ele está fora da vontade, ele paga uma passagem no navio.
Quando ele volta para o centro da vontade, Deus coloca um peixe para levar ele aonde ele tem que ir. Entenda uma coisa, meu irmão, a obra do Senhor, ela não é pesada. A obra do Senhor, ela não traz peso no seu ombro e nem traz amargura no seu coração. Se você está envolvido na obra de Deus e está de alguma forma sendo atribulado, se você está fazendo algo que está trazendo algum tipo de sofrimento para você, eu sinto muito em te dizer, mas talvez você esteja indo contra a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus na sua vida para que Deus comece a te carregar por lugares que Ele quer te levar. Eu falo isso porque eu já vivi várias experiências de Deus me levando a lugares, algumas delas parecem até surreal. Eu me lembro de uma vez, deixa eu ver, Arthur e Gersione não estão aqui, né? Estão em Prados. Eu lembro de uma vez, alguém me chama para orar em uma casa, e eu e minha esposa, vamos sim, só que o meu carro não tinha combustível. Eu falei assim, eu vou na casa do irmão Arthur, chego lá, eu pego o carro dele, e vamos nós, né? Pensando que era fácil e perto assim, chego lá, ô irmão, onde que é o local para a gente ir lá orar? Nós vamos. E aí eu chego na casa do irmão Arthur, ele fala assim, ô pastor, meu carro está guardado na garagem. Na época eu era pastor, não lembro. Era. Meu carro está guardado na garagem, vamos do senhor mesmo. Falei, meu Deus, como que eu faço? Com vergonha de falar que eu estava sem combustível, porque o ego, né? Aí, não posso falar. Eu falei, Deus me ajuda nessa empreitada. Tomara que seja perto então, se não é para a gente passar algum tipo de sufoco. E aí eu falei com Deus ali na oração, ele não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, Deus, tua palavra diz que o Senhor é um Deus que restaura todas as coisas e que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Dentro do meu coração era o combustível, né? Nós vamos fazer a tua obra, leva-nos. Aí falei, irmão, onde que é? E eu pensando assim, 2 quarteirões depois. Aí ele fala comigo, lá em César de Pina. Jesus, é para testar a fé. E aí nós fomos, falei, então vamos, com fé, claro, né? E aí chegamos lá em César de Pina, glória a Deus, o carro não acabou o combustível. Aí quando a gente chega na casa do irmão, o senhor que recebe a gente fala assim, ele não está aqui não, ele está na casa de fulano de tal. Eu falo, meu Deus. Aí nós tivemos que andar quase mais 1 quilômetro, mais ou menos, para chegar lá. Chegamos lá e o carro não acabou o combustível. Foi glória a Deus. Aí quando chega lá, aquele casal recebeu a gente, foi muito áspero conosco, não permitiu nem que a gente orasse, mas ele falou assim, já que o senhor veio aqui, vai na casa de fulano de tal que ele está precisando de oração. Nós já estamos aqui mesmo? Vamos lá. Aí andamos mais quase 1 quilômetro e o combustível não acabou. Aí paramos, oramos, aí eu entendi que era a vontade de Deus, era o centro da vontade de Deus. Entramos na casa de um senhor, ele estava muito enfermo, quase que à morte, e o Senhor nos usou ali, nós como casal, éramos 2 casais que estávamos ali, nós oramos em favor daquele homem. Fomos embora, e aí eu já estava com fé o suficiente para nem acreditar, eu achava que o carro estava com o tanque cheio, está esquecido aquilo. E vim embora para casa, deixei o irmão Arthur, e chego em casa, dando glória a Deus, e o carro não acabou o combustível. E aí eu entendi que eu estava fazendo o centro da vontade de Deus. Após isso, 15 dias depois, a irmã Gersione fica sabendo que esse homem tinha saído da cama, do leito de morte, estava em pé, e agora estava frequentando uma igreja, uma Assembleia de Deus, para a glória do nosso Deus. Isso é o centro da vontade de Deus. Não é honra, não é nenhum tipo de benefício para o homem, que quando você está fazendo a obra de Deus, nós só temos algo no nosso coração, abençoar alguém. Tudo que Deus vai te dar não é para você, é para outra pessoa. Quando você está fazendo a obra de Deus, você não vai se beneficiar dela. O fruto não é para a árvore. Você já viu uma árvore de manga chupando a manga dela? Você já viu um abacate comendo o seu próprio abacate? Uma laranja descascando a sua própria laranja, uma laranjeira, né? Não. Todos os frutos que Deus dá, todos os dons que Deus me dá, não é para mim, é para outra pessoa. Só que eu não posso fugir e ir para a caverna e deixar de usar aquilo que Deus me deu. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, Deus vai te levar. Amém? Deus vai te levar. Então,
Jonas, ele faz aquilo que Deus manda, ele volta ali na cidade de Nínive, ele passa na cidade de Nínive com uma oração muito bruta, ele fala assim: ó, gente, o negócio é o seguinte, Deus mandou falar que se vocês não converter, vocês vão tudo morrer, e fim de papo. Ele foi tão agressivo na oração dele, que ele foi para um canto e falou assim: eu vou ficar ali que eu vou ver Deus matar esse povo imediatamente. Mas a Bíblia vai falar, leia lá essa semana o livro de Jonas, é um livro pequeno, que por causa dessa palavra dele, todas as pessoas daquela cidade se converteram. Glória a Deus. 120 mil pessoas entregaram a vida deles a Deus e se renderam, por causa da vontade, ou do centro da vontade de Deus. Voltando para a história de Elias. Elias então vai voltar para a vontade de Deus. Ele sai do sul e ele vai agora para o norte, e ele volta para o centro da vontade de Deus. Quando ele chega na cidade, antes disso ele ainda vai questionar Deus, ele vai falar: Deus, eu estou aqui sozinho, eu tenho que morrer mesmo, só eu que estou lutando em seu favor, não sobrou mais ninguém, só eu faço a obra do Senhor. Como nós pensamos assim, hein, gente? Nós, pastores, líderes de célula, do Casados para Sempre, pessoas que estão envolvidos em ministério, geralmente a gente, só eu que trabalho, ninguém faz mais nada. Isso é muito comum do nosso sentimento, porque a Bíblia fala no livro de Provérbios que existe um rei dentro de nós, e esse rei, ele mostra para dentro de nós que nós somos melhores. E olha o profeta pensando que ele é o bonzão, ele está pensando que tudo isso que aconteceu foi por causa dele. Ele vai falar com Deus: Deus, não restou ninguém, só tem eu fazendo a obra do Senhor. E Deus falou assim: quem te falou isso, menino? Quem te disse que é só você que está fazendo a obra? Aliás, Deus ainda vai dar um puxão de orelha, que Deus vai falar assim: eu reservei alguns que não se prostraram aos deuses, que não se prostraram aos profetas de Baal, pessoas que estão talvez escondidos, mas que estão orando para que o seu ministério dê fruto, para que o seu ministério seja bem sucedido. Então Deus vai mostrar para ele que o sucesso dele, ou tudo que ele estava fazendo, que estava tendo algum tipo de êxito, não era só por causa dele, mas era por causa de pessoas que estavam escondidas nas casas, orando e intercedendo em favor da vida dele. Talvez nós que estamos envolvidos na obra não percebamos o sucesso de alguns ministérios, ou talvez a qualidade de tudo aquilo não seja por causa do líder, talvez seja pelo número de pessoas que estão intercedendo em favor daquela obra, daquele chamado. E muitas vezes nós damos pouco crédito para as pessoas que estão orando e intercedendo. É um número muito menor de pessoas que estão envolvidas nos ministérios de intercessão do que as pessoas que estão à frente, que estão no meio das luzes ou dos palcos. Mas o fato é que se existe alguém bem sucedido aqui, é porque tem alguém de joelho lá embaixo. E nós temos que entender isso. A igreja, ela é feita de vários membros, e nem todos podem ser pregadores, mas todos devem de achar o seu chamado na obra de Deus e fazer aquilo que Deus coloca no seu coração. E essa igreja, ela precisa de muitos intercessores, pessoas que se envolvam na obra de Deus no sentido de ir para o seu quarto, seja de madrugada, seja durante o dia, seja no monte ou em algum lugar, para interceder em favor dos líderes de ministério, em favor dos pastores, em favor do pastor Diego e da Carol, que precisam das nossas orações. Nós precisamos nos envolver nesse ministério de oração e de intercessão, clamar em favor da obra de Deus, amém? Desistir não é uma opção, repita comigo: não é uma opção. Então agora Elias reclama com Deus, Deus fala que tem um monte de gente que está trabalhando em favor da obra, e ele volta e ele agora começa a ungir algumas pessoas para estar junto com eles. Deixa eu te falar uma coisa, para você que talvez esteja chegando hoje, para você que já tem mais de 10 anos, para você que já tem 30, 40, tem pessoas aqui que nasceram no berço evangélico. Seja qual o grau de experiência que você tenha com Deus, na obra de Deus, se você não fizer um discípulo, você não está cumprindo o seu chamado. Muitas pessoas estão caminhando na obra de Deus e fazem tudo sozinho, e muitas vezes querem fazer o melhor, são perfeccionistas, e por causa disso elas impedem outras pessoas de fazer aquilo que elas estão fazendo, porque querem o melhor, e elas não estão erradas.
mas você tem que ter sempre alguém do seu lado, fazendo alguma coisa junto com você, caminhando junto com você, para que essa pessoa possa depois ocupar o seu lugar. Talvez você não entenda, mas esse chamado de multiplicar, ele veio antes da igreja. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus, e a mulher à imagem e semelhança do homem, e Ele disse aos dois: se multipliquem, ou seja, os dois têm que gerar um novo discípulo. Qual que é esse novo discípulo? O filho. E os filhos imitam os pais, não é verdade? Tem gente que diz que filho de peixe, peixinho é. Não. Filho de peixe nada porque vê o pai nadando. Então os seus filhos só fazem aquilo que você faz, eles só repetem aquilo que você faz. Se você fizer as coisas certas, ele vai fazer a coisa certa. Então você está formando um novo discípulo, um novo filho. Eu tenho meu filho Iago, e algumas vezes ele chega em algum lugar, eu trabalho na construção civil, e algumas vezes eu tenho que ir em lojas buscar material, e eu sou bem conhecido no meio, eu sou brincalhão, e agora o Iago está fazendo esse trajeto meu de algumas vezes chegar nas lojas, e aí o pessoal fala assim: ó, Ronaldo, esses dias chegou um jovem aqui, e eu pensei que era você que estava chegando aqui, eu estava lá no escritório e eu ouvi sua voz. Eu falei: gente, eu não tive aqui. E aí ele brincou, falou assim: era o seu filho que veio aqui. É claro que não só no sentido de voz, mas o jeito de falar e de imitar, e nós temos que entender isso. Eles só vão repetir os nossos gestos. Então, pai, você tem caminhado com seu filho? Você tem ensinado o seu filho como proceder diante da sociedade? Você tem orientado ele nas coisas do dia a dia? Você tem mostrado para ele qual que é a melhor forma de viver? Se você errou, fala com ele, aquilo não é o melhor caminho. Nós temos esse dever de fazer com que os nossos filhos façam as escolhas corretas. No ministério, da mesma forma, se você tem um ministério, seja qual for, sempre tem uma pessoa do seu lado. É gostoso você inspirar pessoas. Os cristãos são imitadores de Cristo. Olha o que Paulo vai falar: sede meus imitadores como eu sou de... Então nós temos o dever de imitar a Cristo, e de que as pessoas possam querer primeiro nos imitar, porque quando eles começarem a imitar nós, o que eles vão estar fazendo? Imitando a Cristo. É o que Elias está fazendo agora, para passar a sua sucessão para Eliseu. E nós temos esse dever. Então, se você não caminha com alguém no seu ministério, comece a olhar dessa forma. Ministério aí do som aí, né? Às vezes a gente fica falando: puxa vida, não tem ninguém no som. Pega uma pessoa, dê a mão a ela, fala assim: vem cá, deixa eu te ensinar, olha como que isso aqui é maneiro, tanto de botão que nós temos que mexer, é muito difícil, mas eu vou te ensinar tudo isso, você vai ser o cara mais desejado aqui, porque todo mundo vai te querer, os cultos todos, não é verdade, Wilton? Então, inspire alguém, seja no Casados, né? No Casados para Sempre nós temos esse hábito, né, Clóvis e os líderes que estão aqui. Coloca alguém do seu lado. No trabalho, não seja o melhor no que você faz, coloca uma pessoa do seu lado para fazer aquilo que você faz, fica olhando, observe. Quando ele errar, trate com cuidado, fale com amor. Oh, seu... Não, oh, meu querido, se você fizer assim é bem melhor, não é mais gostoso? As pessoas vão se sentir prestigiadas. A sucessão é o nosso dever. Se você não está fazendo discípulos, você não está cumprindo o seu chamado. Mateus 28, se não me falha a memória, se eu estiver enganado, pode me corrigir depois. Ide por todas as nações, fazendo discípulos e ensinando em nome do Pai. Não, ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os enviando. É nosso dever. Elias então chama Eliseu, conversa com ele, começa a ensinar as coisas para ele, e ele fala assim: eu vou ser levado, e se você me ver eu sendo levado, eu passarei o meu cajado, a minha unção, ou a minha capa para você. Então Eliseu começa a caminhar do lado dele, e logo após esse tempo de comunhão entre os dois, Eliseu vai ser arrebatado. E eu quero aqui perguntar: quem sabe como que Eliseu foi levado aos céus? Alguém pode dizer?
Pode falar bem alto aí que eu quero ouvir. Eu não ouvi uma. Eu queria ouvir isso. Não se envergonhe, mas não foi numa carruagem de fogo. A história que está sendo narrada está um pouquinho mais para frente ali, no mesmo livro de Reis, vai dizer que, estando eles juntos, veio um redemoinho e levou Elias, e a carruagem de anjo estava ao redor. Na verdade, isso acontece porque nas Bíblias ilustradas que nós temos, geralmente as crianças, em alguns desenhos, eles colocaram Elias numa carruagem sendo levado ao céu. E aí a gente liga aquela imagem, a gente pensa que ele foi levado numa carruagem. Mas a Bíblia fala que foi num redemoinho que ele foi levado aos céus. Existia essa carruagem de fogo, mas ele não pegou carona não, ele foi levado sozinho. Porque senão, alguém pode levar a gente para o céu, já pensou? Alguém podia reivindicar esse direito. Os anjos levaram Elias. E se ele não quisesse ir? Mas foi o vento, foi Deus que levou ele, amém? Então, ele subiu numa carruagem de fogo? Amém, glória a Deus. Ele subiu no redemoinho. E quando ele subiu, o que ele deixou cair, o que ele jogou? Ele jogou a capa. Na Bíblia, quando se fala de capa, fala de unção, fala de transferir autoridade. Então, quando ele jogou a capa para Eliseu, ele estava transferindo a unção, a autoridade que Deus houvera dado para ele. E Eliseu falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. Então, na obra de Deus, você vai ter aquilo que a sua fé te dá. Elias, ele tinha uma fé, e Eliseu teve uma fé dobrada, tanto é que os sinais de Eliseu vão ser maiores do que de Elias, porque ele creu de uma forma maior. Então ele recebe aquela capa. Para a gente entender e contextualizar, a capa significa autoridade. Nós vamos ver algumas outras situações de alguém entregando a capa. Nós vamos ver Paulo falando: traga minha capa, eu estou sentindo muito frio, eu estou preso aqui, traga os pergaminhos e traga minha capa, porque ele vai passar a capa dele para alguém, ou seja, ele está passando a autoridade. Você vai ver Jesus na cruz ali, eles vão tirar a roupa dele e vão lançar sorte das suas vestimentas. Aquilo ali tem um sentido figurativo, mas é lançar sorte sobre a sua capa, ou seja, sobre a unção, para que outras pessoas possam receber também a autoridade delegada de Jesus Cristo. Então, quando a capa caiu, ele está transferindo a autoridade. Então eu quero dizer para você que hoje nós não temos uma opção de desistir, porque se nós desistirmos, nós vamos emperrar a obra de Deus, e Deus não quer isso, amém? Então nós temos que formar sucessores, nós temos que formar novas pessoas para estar junto conosco. Encerrando, e eu já estou quase que terminando a palavra, eu quero aqui fazer uma comparação do ministério de Elias e do chamado de Elias com relação ao ministério de Jesus Cristo. Elias vai surgir numa época em que a palavra de Deus estava sem crédito, e ele vai usar o verbo, ou seja, a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele também usou esse mesmo tipo de situação. Ele veio e ele começou a falar da palavra de Deus. Ele mesmo subiu na sinagoga e falou: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas. Então, Jesus Cristo, ele falou da mesma forma que Elias falava. Não que Elias era Jesus, porque a palavra Elias significa o Senhor é Deus, mas Elias estava representando tipologicamente a figura de Jesus Cristo que havia de vir. Então era uma maneira de Deus mostrar que ele mandaria o seu filho, e que esse filho faria as mesmas coisas que alguns profetas ali fizeram, apesar de que limitado. Mas olha só, Elias, então ele vai usar o verbo, ou seja, a palavra, e ela vai se tornar uma realidade. Elias, ele vai nascer, ou ele vai aparecer sem paternidade. Pelo menos ele vai falar: os meus pais não são conhecidos, eu não sou nada também, assim como Jesus é. Jesus, ele vai nascer filho de uma mulher, mas ele não tem paternidade. Claro que José está ali como uma figura adotiva, um pai que vai cuidar dele, mas ele não tem pai, porque o pai é Deus. Então Elias e Jesus, mais ou menos, tipologicamente sendo aplicado da mesma forma ali. A Bíblia vai falar que ele caminhou rumo ao deserto, e ele ficou 40 dias no deserto. Jesus Cristo também foi levado para o deserto.
A Bíblia vai falar que ele foi para uma caverna. Jesus Cristo foi lançado numa caverna após a sua morte, tiraram ele da cruz e colocaram ele na tumba de José de Arimateia, ou seja, numa caverna. Existe uma diferença. Na caverna, Elias ouviu Deus falar e mandando ele ir para o centro da vontade de Deus. Na cova de José de Arimateia, ou na tumba, a morte tentou segurar Jesus. Enquanto na caverna Deus mandou Elias embora, na tumba a morte tentou segurar Jesus, mas ele não ficou preso ali, ele ressuscitou e subiu ao céu. Ele venceu, ele não ficou preso, porque ele tinha poder sobre a morte. A Bíblia vai falar que assim como Elias subiu e foi levado no redemoinho, assim também foi Jesus. Ele estava conversando com algumas pessoas em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, se não me falha a memória, e como que conversando com as pessoas, os anjos em volta, ele foi levado aos céus da mesma maneira que Elias. Algumas pessoas no Novo Testamento confundem Jesus Cristo como Elias, no seu jeito de falar, na sua forma de agir, porque apareceu do deserto pregando sobre todas as nações o arrependimento. E a forma que Jesus fazia de que outras pessoas pudessem ser chamados no seu ministério, ou seja, liderar outras pessoas e fazendo com que eles pudessem ir, sempre enviando de 2 a 2, levando essas pessoas a fazer a mesma obra que ele fazia, assim como Elias fez com Eliseu. Então, olhando por essa ótica, nós entendemos que Jesus é a figura que Eliseu representava tipologicamente, ou seja, se nós quisermos imitar alguém, nós não precisamos de imitar Elias, nós devemos imitar Jesus Cristo. Nós lemos esse texto porque ele é algo que nos inspira, mas a nossa maior fonte de inspiração é Jesus Cristo. E ele, além de tudo isso, ele venceu a morte. A Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, no qual um dia há de vir para buscar a igreja, aqueles que estão ansiosamente aguardando esse dia, amém? E é esse o desejo de Deus para conosco. E o último texto que eu quero deixar para vocês é o que está lá em Marcos capítulo 15, versículo 16, que diz que nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo, e crendo, vamos ler lá? 16, a partir do versículo 15, Evangelho de Marcos. Está escrito assim, ó: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém? Você crê que isso é a palavra de Deus? Você crê que você tem esse chamado? Glória a Deus. Então desistir não é uma opção para nós que cremos, amém? Não vá para o deserto, não vá para a caverna, não fuja pagando uma embarcação para ir para o mar. Entre no centro da vontade de Deus e faça a obra dele, porque grandes coisas ele tem para mim e para você, amém? Quero encerrar essa palavra aqui pedindo a Deus que toque no seu coração, que traga de novo aquela vontade de você estar envolvido na obra do Senhor.